Hoje nós vamos falar do efeito sombra. Nossa, meia aula de encerramento. A gente já sabe que vai ter mais uma, né? Então, o efeito sombra ele fala sobre o conflito entre quem nós somos e quem a gente quer ser. Então, conectando até que nós falamos sobre as nossas feridas emocionais, sobre as máscaras e os mecanismos de defesa que a gente criou como proteção por causa da nossa dor, que ela vem desde lá da infância. Eu estava ouvindo uma moça falar sobre isso recentemente, e eu acho uma abordagem bem legal, assim. Às vezes a gente tem uma resistência em falar sobre criança interior, porque ficou um tema muito batido, né? Muito cheio de mimimi, mas a ideia de um processo de iniciar uma jornada espiritual, inevitavelmente vai passar pela nossa criança. Mas a gente pode tratar isso de uma forma mais objetiva, mais consciente, e não assim, e não nesse lugar infantil. A gente, como consciência, adulto, já mais eh, evoluídos nesse sentido, olhar para essa parte nossa com clareza, com amor e com direcionamento. Que aí começa a nossa jornada espiritual dessa vida, né? A vida é todas as nossas vidas fazem parte de uma jornada espiritual. Para despertar conscientemente nessa vida, começa ali na infância. Então, a maneira que encontramos para tentar nos proteger foi, né, ali quando criança, com o mecanismo que a gente tinha acesso naquele momento, que é construindo essa barreira, essas defesas, esse mecanismo protetivo, tentando agir da forma com que seríamos aceitos, para a gente conseguir receber amor e sobreviver àquele período que existia uma falta de alimento emocional, principalmente, né? De acolhimento e direcionamento emocional. Então, isso foi um mecanismo que ele não foi construído por eu ou por você, né? É um mecanismo da humanidade. Nós, enquanto seres humanos, começamos a construir essa forma de lidar com esse processo. E agora nós vamos olhar mais profundamente para isso, né? Então, a gente construiu uma dor e agora a gente vai ter que olhar para ela. Esse, o I Ching, ele é um oráculo chinês que eu gosto muito, ele aborda as coisas de uma forma muito profunda, inclusive recomendo, se vocês gostam de oráculos, ele é maravilhoso. Então, o que a gente fala? Nele, ele fala, somente quando temos coragem de enfrentar as coisas tais como são, sem nenhum auto-engano ou ilusão, que surgirá uma luz dos eventos pela qual reconheceremos o caminho do êxito. Quando a gente fala da dor da nossa infância, hoje a gente já sabe que ela não vem dali, né? A gente se sintonizou com aquele pai, com aquela mãe, para despertar daquele lugar que a gente veio trabalhar nessa vida. Então, se a gente não se ilude, eu estava falando sobre isso agora há pouco, né? De alguma forma a gente tem participação sobre todos os eventos da nossa vida, de forma consciente ou não. E isso não tem a ver com culpa, não é porque somos culpados, é porque participamos como processo de aprendizado, né, de troca ali dentro daqueles eventos. Então, o efeito sombra. Quando as pessoas ouvem falar sobre uma sombra, né, o lado negativo da humanidade, quase ninguém vai negar isso, porque a gente está vendo isso todo dia, né, no noticiário, nas redes sociais, nos absurdos que acontecem aí diariamente. Agora, a gente retomando possíveis guerras, estamos sempre em conflitos externos muito evidentes, né? E a gente não consegue negar que isso está acontecendo lá fora. Mas o que acontece é que isso não está só lá fora, né? Isso faz parte de nós. Aqui dentro a gente também tem esse conflito. O Buda falava isso, né? Se existe conflito no mundo é porque existe conflito em mim. Se existe conflito em mim, consequentemente vai haver também um conflito no mundo, porque a gente não está separado dentro dessa realidade. Só que quando a gente fala sobre sombra, a primeira coisa que a gente quer fazer, assim, a gente quer simplesmente eliminar isso da nossa vida. Não quero vivenciar, isso está errado dentro de mim, eu quero só tirar, né. Mas isso não funciona assim, porque a gente vive em uma realidade dual, e a dualidade ela faz parte da expressão, senão a gente não conseguiria ter uma vivência material. Sem a dualidade, sem o contraste, a gente também não tem evolução, não tem consciência, não tem tempo, não tem, o processo evolutivo demanda tempo, e para que haja tempo e evolução precisa de um contraste da gente estar caminhando de um lugar para o outro, né. Então precisa de uma base de comparação. Então a gente não vai a ideia não é simplesmente eliminar a qualquer custo essa sombra, a gente vai conseguir dissolvê-la e transcendê-la através do nosso trabalho espiritual. Mas
não pode ser uma guerra, porque se for uma guerra a gente volta para o lugar de separação, e o lugar de separação é o lugar da sombra. E que eu quero passar. Então, como eu falei, né, a gente tem esse princípio da polaridade, é uma das leis herméticas, as principais leis que regem a nossa existência nesse mundo físico, material e também espiritual, dentro das camadas da realidade, como a gente já falou, né, do nosso campo astral, do nosso campo mental, que são dimensões em campos diferentes da realidade, essas leis também se aplicam. E a lei da polaridade é uma das principais para a nossa manifestação aqui na Terra. Eu só reconheço que é bom se eu conhecer o ruim, coisa simples, assim. Eu só conheço o claro se tiver o escuro. Se tudo for uma coisa só, a gente não vai ter uma base de comparação e não vai conseguir reconhecer as diferenças. Então, ter aspectos dentro da sombra, ter aspectos negativos, não é uma coisa ruim em si. Esse é o processo nosso de evolução nesse momento. Eu acredito que é possível a gente transcendê-lo através dessa busca pela unidade, ou seja, combatendo a nossa separação, dissolvendo o nosso ego protetivo. Não o ego que é a individuação, não o ego que é a sua expressão de você mesmo, né, que cada um vai ser uma coisa, e isso é um ego, é uma separação, mas esse ego que está lutando contra o outro, que é o aspecto que traz a gente para a sombra. Então, a criação da sombra. A sombra, tanto no sentido psicológico quanto simbólico, ele representa a nossa parte oculta ou negada da nossa psique. E a gente tem uma psique individual e uma psique coletiva. A gente participa desse processo mental, dessa criação mental da humanidade, e a gente tem uma um pouquinho mais restrita que é a nossa pessoal, né, mas elas se correlacionam a todo tempo. Então todos os aspectos que estão no automático, que estão no inconsciente, isso vai representar a nossa sombra, onde a nossa consciência não é capaz de perceber as coisas com clareza, né. Então vai representar os aspectos nossos que estão escondidos, que nos mantêm nesse lugar de dor, de sofrimento, aquilo que a gente não vê diretamente, mas que influencia, né, a nossa percepção, que cria um véu dentro da nossa realidade. Quando a gente fala lá da ferida do abandono, da ferida da rejeição, a gente fica na sombra a crença de que eu sou rejeitado, eu não sou amado o suficiente. Eu começo a construir a minha realidade e ver as coisas a partir dessa visão. É como se eu criasse um véu e tudo aquilo e todo véu ele impede você de ver algo, né, então, eu não consigo mais enxergar onde eu sou amado, onde existe amor aqui. Por quê? Essa crença bloqueou que a luz atravessasse essa percepção, né, que os meus olhos vissem que o amor ainda estava presente, que a minha sombra, a minha crença em relação àquela dor está me impedindo de ver o amor, a consciência, a luz ali dentro de uma situação vivida aqui materialmente, tá. A sombra é essencial para o crescimento e para o autoconhecimento. Nós podemos integrá-la quando a reconhecemos e a aceitamos, né. Se não houver contraste, portanto, não existe realidade material. Então a criação da sombra é, portanto, um processo natural e necessário para o equilíbrio na nossa psique. Pra gente apaciguar esse lugar, assim, principalmente que eu sei que é um desafio para a maioria de nós que estão aqui, se não for para todo mundo, que é esse aspecto da nossa culpa, né, dessa condenação, dessa carga que a gente vem de punição, que a gente acreditou que era necessária ao longo da vida. Isso é um processo coletivo também, tá, isso vem da religião, não acredito necessariamente que seja de uma forma maldosa, mas foi enviesando para esse lugar de se tornar algo não tão consciente, não tão bom, como qualquer coisa que nós seres humanos, produzimos, né, a religião é uma produção humana, a gente vai passar por algum aspecto que fica ali também um pouco na sombra. Então a ideia de um caminho espiritual não precisa ter uma punição associada a ele. Aquilo que a gente não está conseguindo evoluir, já é uma dor por si só. A gente não precisa de mais um conflito em cima disso, muito pelo contrário, precisamos de consciência e de amor.
manifestação do mundo através da percepção, né, de acordo com algumas filosofias espirituais e quânticas, metafísicas. Então, nós experimentamos, não seria possível sem a percepção da dualidade. Já falei isso, não vou entrar muito em detalhes, não. Né, por exemplo, o sistema de energia. Se a gente não tem polaridade, se a gente não tem o negativo e o positivo, você não vai ter um fluxo de energia. Se não tem uma troca entre o que eu percebo e o que você percebe, as nossas diferentes visões, o fluxo da vida, ele para. Então, esse aspecto do inconsciente, ele também vai nos possibilitar essas trocas. Eu te entrego algo que eu aprendi, que eu iluminei e recebo de você a sua luz também. Isso gera uma troca, um fluxo e a vida em si. A gente entender que não é só uma coisa ruim. Ou seja, nós mesmos criamos essa sombra pelo nosso inconsciente, pelas crenças que a gente vem carregando, que vem nos perseguindo ao longo do tempo. O que é difícil da gente entender é que o caos que está produzido no mundo, ele também é fomentado por nós e também fomos criados por nós, que estamos aqui, que parece que não temos nada a ver, parece que está muito distante, mas não está, porque a gente está alimentando isso dentro da nossa divisão interna, né? A guerra, o conflito que eu tenho dentro de mim, num campo astral, ele escala, também vai alimentar a guerra do mundo, né? O que está acontecendo, sei lá no Irã, lá no Iraque, lá na Rússia, também tem associação com essa sombra coletiva. A gente não é diretamente responsável, mas a gente participa. E o que também é bom, porque se eu participo do problema, eu também posso ajudar a solucioná-lo. Se a gente não fosse parte, a gente estaria incapacitado em interferir, né, em ajudar o mundo de alguma forma. Num aspecto individual, a sombra é aquele aspecto de nós mesmos que nós rejeitamos, reprimimos e nos recusamos a ver. As nossas feridas emocionais geram padrões inconscientes que a gente não percebe, a gente rejeita e a gente tende a não ver. Então, o segredo está na consciência, sempre, sempre. O desenvolvimento da consciência é altamente discutido. Toda religião, a maioria, vai falar disso. O caminho espiritual sempre vai falar disso. A gente tem muita teoria, não falta teoria, está faltando é prática para nós, né? E dentro de nós e no mundo. Então, existem vários caminhos para isso, como eu falei, eu abordo alguns aspectos, mas a gente seria incapaz de abordar todos os caminhos. É mais fácil a gente escolher um e, através daquele, a gente caminhar com consciência, com uma orientação. Ou passei ali por alguns, mas ficar pulando também de uma coisa para outra com muita frequência vai impedir a gente de avançar. Então, vamos escolhendo um caminho e seguindo naquela direção. A verdade de uma realidade. O primeiro passo para lidar com a nossa sombra é abandonar o desejo de vencê-la. Por quê? No momento em que eu quero vencer algo, quem está falando sobre isso é o meu ego, que quer se sentir melhor, maior, mais importante do que o outro. Então, quando eu penso em vencer alguma coisa, o ego já venceu. Então, nessa guerra da consciência, vencer não serve. Né? Quando a gente fala do lugar de amor, assim, assim, o que que eu prefiro? Ter razão ou ter paz? A gente vai escolher ter razão enquanto o ego estiver na nossa frente. A partir do momento que eu começo a entender que aquilo só me traz dor, que só alimenta a minha sombra, que só alimenta o caos dentro de mim, eu posso abrir mão de estar certo para poder ficar em paz. Eu já não preciso provar nada para ninguém. Eu já não preciso mostrar que eu sou uma coisa ou outra, porque eu estou consciente de mim. Então, eu só posso sair desse lugar de luta estando consciente de mim. E quando eu penso em vencer algo, eu já perdi, porque o ego já me dominou. E aí, lembrando, né? Todos nós, a gente carrega esses impulsos constantemente. Todos nós já fizemos algo errado, ou vamos fazer de novo. Eu não sou perfeito, vocês não são perfeitos, não é esse o propósito, a gente aqui está no propósito de evolução. Então, quando a gente pensa em vencer algo, assim, eu preciso vencer, até o ego espiritual, né? Eu venci o meu ego, isso é um ego espiritual. Pronto, você já caiu no mesmo lugar de novo. De se sentir superior ao outro e está reprimindo algo ou alguém, condenando alguma ação como se alguma ação fosse tão terrível que talvez eu nunca tenha cometido isso, mas a gente não lembra de todas as nossas vidas, né.
E de uma certa forma, o todo é uma coisa só, assim, todo mundo participa de tudo. Então se a gente sai da condenação, a gente pode sair dessa repressão. E aí, sair da condenação não é, não estar consciente, não é permitir que tudo aconteça. É assim: "Não, eu tenho consciência, eu não condeno, mas isso tem consequência, tudo certo". É como se, sei lá, a pessoa matou, eu não a condeno, eu não a julgo no sentido de falar, s é a pior pessoa do mundo porque fez isso, né, essa pessoa merece morrer porque ela fez isso. Não, precisa de consequência, a gente tem lei para que ela lide com as consequências desse ato dela, porém, condenação, no sentido de julgamento, de apontamento, não vai resolver nada para essa pessoa, muito pelo contrário. Como a gente já viu aqui, até porque, né, a gente já esteve nesse lugar em algum momento, em maior ou menor grau. A gente já viu aqui que eu penso, sinto e materializo. Quando eu começo a ter um pensamento junto com o sentimento, começa a criar um pacotinho de energia aqui no meu campo. E aí, se vamos supor lá, você está assistindo um jornal, vamos falando de alguém que fez uma coisa absurda, sei lá, matou uma criança. Vão ser, vamos supor, metade por 100 milhões de pessoas. E aí que eu tinha falado, aí tá todo mundo lá assistindo, beleza, o jornal e pensando naquele ser humano com raiva, com dor e com endereço, porque é para aquele ser humano. Então a gente vai construindo também o conflito. Essa também é a projeção da nossa sombra, tá? Isso não está lá fora, não está distante, está aqui, está nos nossos pensamentos, no cotidiano, no diário. É difícil, gente. Eu não estou falando que seja fácil a gente abdicar desse lugar, não, porque é um lugar muito comum, tá? Mas é o lugar que a gente precisa lançar a luz, para que essa sombra não nos domine. Então, lembrando que toda repressão, ela é maligna, maléfica, ela vai nos levar para um lugar inconsciente de cada vez mais dor. As nossas diferenças e as nossas dificuldades não precisam ser uma projeção. Essa é a ideia da gente transcender essa sombra, tá? Assim, olha, tá ali, tem um inconsciente, tô começando a ver. Eu não preciso entrar em conflito por causa disso. Eu posso começar a aprender e elaborar isso de outra forma através de um lugar amoroso. A gente vai falar mais sobre isso ali na frente. A repressão em si ela é maligna, né? Se você tentar sufocar os seus sentimentos de raiva, de medo, de insegurança, sua sexualidade, a sombra vai ganhar cada vez mais energia. É comum. O nosso inconsciente, ele tem, acho que se não me engano, de 9 a 10 vezes mais força do que o nosso consciente. Então, tudo que a gente coloca e reprime embaixo do tapete, toma em algum momento uma força muito grande. É como se a gente estivesse tentando colocar uma bola de 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 vôlei, sei lá, de futebol, dentro da água. Você precisa fazer muita força para manter ela ali debaixo do tapete, vai ter uma hora que você não vai conseguir manter todas aquelas coisas debaixo d'água, e uma vai pular para cima, como se explodisse e você não tem controle sobre aquilo. É mais ou menos assim que a sombra funciona. Se você tentar sufocar seus sentimentos, eles vão te dominar em algum momento. Então, seu eu bom não tem nenhuma chance de viver uma vida pacífica. A ideia que a gente tem, né, que a minha parte boa, que eu criei ela lá na minha máscara, como tentando colocar tudo de bom que eu achava, que eu entendia que era aceito, que era bom naquele momento, né, que não é uma visão completa e real, não vai ter chance de vivenciar uma vida boa e tranquila se meu eu mal, essas coisas que não são aceitas, que são condenadas, não tiver ali reprimido, preso, enjaulado, escondido o máximo possível até de mim mesmo, né. O que é justamente essa separação que acontece e cria e que mantém, que manifesta a nossa sombra e a sombra coletiva. É sempre que a gente está dividido, e a maioria de nós vive, né, nessa condição, a gente tem um lado que a gente mostra para o mundo, que parece ser muito bom, e outro que nos arrebata quando a gente menos espera, né? Quando ali ele vai, quando a frequência abaixou, parece que o negócio virou aqui dentro, né? Ou a gente também vai falar sobre, aí eu fui obsediado sei lá, parece que não era eu. Aqui a gente pode pensar das 2 formas. Sim, algumas entidades se aproveitam desse momento, às vezes a entidade é só um pedaço nosso mesmo.
É ali o nosso auto-obsessor, não é necessariamente o externo. Porque um obsessor em uma frequência, ele só chega se a gente tiver uma parte nossa nessa mesma frequência, tá? Ninguém cria uma dor para nós, mas as dores externas se sintonizam com a nossa dor. É sempre que a gente está dividido, a maioria de nós vive nisso, e quando a gente menos espera, nos levando ao comportamento autodestrutivos, inconscientes, por exemplo, um dependente. Né, assim, tem tanta coisa reprimida ali, e aí ele tenta normalmente, as pessoas que têm uma dependência, química, elas têm um aspecto muito, muito luminoso. A maioria das pessoas falam, e eu tenho exemplos disso da minha família, né, um tio meu que faleceu, inclusive, por causa disso, ele era alcoólatra, e era uma pessoa que todo mundo gostava. Ele era muito agradável quando ele estava consciente. Mas, volta e meia, a sombra dele o dominava e levava ele para um processo autodestrutivo, que eram esses sentimentos, essas condenações, esses pensamentos que estavam ali, esses impulsos que estavam reprimidos ali dentro dele e que ele não conseguiu, né, processar a tempo nessa vida. Sempre que qualquer parte do nosso ser é separada e rotulada como má, vergonhosa, culpada ou errada, a sombra ganha poder. Ah, Mariana, mas eu não vou ter discernimento, né, do bem e do mal? Ter discernimento é diferente de condenar e de reprimir. Aquilo que está desequilibrado precisa de atenção, orientação e amor, e não de repressão, condenação e punição. Por quê? Não tem como a gente melhorar, assim, tá doendo, o que que eu vou fazer para curar? Bater mais? Não vai funcionar, né? O fator essencial é que uma parte da percepção de si mesmo foi negada, então eu já não me vejo mais como um todo. A minha consciência está dividida, uma hora eu sou uma coisa, outra hora eu sou outra. Quanto mais você reprime seu lado obscuro, mais fácil será construir uma personalidade resplandecente de bondade e de luz. Então, eu acho que eu dei esse exemplo para vocês da outra vez. Por exemplo, lá, João de Deus, um ser que ajudou um monte de gente e destruiu a vida de um monte de gente ao mesmo tempo, né? Só que só veio vir à tona depois, porque a gente entra nesse lugar de inconsciência e de separação. A gente alimenta um ego espiritual ou essa perfeição que não é real, e começa a acreditar tanto nisso que não percebe os momentos, de sombra, os momentos em que é arrebatado por esse inconsciente. E às vezes a pessoa realmente ela não percebe, ela não consegue lembrar e não consegue fazer a ponte, tá? Não é sempre, mas a maioria das vezes a gente não tem tanta clareza assim. No entanto, você só tem um self, né, você é um ser só, o seu eu real, além do bem, dessa divisão do bem e do mal. A sombra ela perde poder quando a consciência deixa de se dividir. Eu consigo me ver e reconhecer e aceitar que aqui em mim também tem desafios, tem desajustes, tem desequilíbrios, tem defeitos. Então, eles já não vão passar tão despercebidos. Eu estou consciente de mim, com todo. E quando a gente fala de autenticidade, não é que quando você, por exemplo, né, o resgate lá da sua criança interior vai levar para o seu eu mais autêntico. E essa é uma vibração elevadíssima, você ser quem você é. Ser quem você é inclui as partes que a gente está tentando negar, inclui a parte que a gente não gosta de ver. Aí sim a gente pode ser inteiro, íntegro e caminhar e evoluir mais. Né, porque quando eu estou reprimindo, eu estou negando, é difícil de aceitar aquele aspecto, eu estou tentando fugir dele, rejeitá-lo, aí não tem o que fazer, né? É como se a gente estivesse fora. Ah, essa parte aqui minha é a única válida. Quando você não está mais dividido, nada mais existe além da consciência, né? Aí a gente pode observar sem julgamento, e na observação sem julgamento a gente consegue cocriar com clareza. Na direção do bem do todo. Que aí eu já não preciso satisfazer o meu ego para provar, para receber amor, para provar nada para ninguém. Jornada da vida, tá? Eu tô falando aqui de uma forma muito objetiva, muito clara, mas não é como se a gente alcançasse isso de uma vez só, não. Então, quando a gente não tem nenhum compartimento oculto, não tem calabouço, não tem cela de tortura, não tem, né, nosso chicotinho aqui,
escondido, a consciência ela vai ver a si mesma. Essa é a função mais básica, olhar sem julgamento, assim. E é a função mais elevada do ser humano, conseguir perceber a si mesmo e ao todo sem julgamento. E ao descobri-la, veremos que desse simples função pode nascer um novo senso de si mesmo e talvez, aí sim, um novo mundo. A gente tem uma tendência muito forte de ser um rebelde, né? De falar assim, eu tô vendo que essas coisas estão erradas no mundo, não pode acontecer no mundo. E a gente não tem poder dessa forma sobre o mundo. Eu não tenho como ir lá e mudar o outro, mas eu tenho como olhar qualquer correspondência que existe aqui dentro de mim em relação a isso que eu não aceito no mundo e trabalhar nisso daqui. Quando eu dissolvo isso dentro de mim, vocês lembram lá na nossa aula que eu falo que a gente está conectado, que a gente tem um entrelaçamento quântico, de alguma forma, todo mundo participou do início da criação, então estamos todos conectados no universo, não existe separação dentro do todo. Quando eu transformo algo dentro de mim, por esse entrelaçamento, eu vou impactar as pessoas que se conectaram a mim. Essa informação do que foi transformado aqui dentro vai impactar o mundo, as pessoas, de dentro para fora, e não a força, entende? Então, por exemplo, por frequência, porque eu consegui transcender essa frequência dentro de mim, eu vou impactar outros de uma outra, né, dessa maneira. E aí o resultado pode ser diferente. Aí sim a gente pode conseguir mudar o mundo, mas a gente não precisa mudar o mundo a uma escala gigante. Se eu conseguir mudar o meu redor, o meu mundo, aqui perto de mim, já é nosso papel. Se todo mundo fizer essa parte, tá perfeito, né. Então a sombra coletiva. Então não há a sombra não foi o único feito que Jung fez, né, nem a teoria dos arquétipos, mas eh, foi, né, a melhor realização dele foi mostrar que os seres humanos eles compartilham o self, né. Quem sou eu depende de quem somos nós. A gente participa de um projeto coletivo, a gente é um indivíduo dentro dessa existência, participando de projetos coletivos, e o nosso segundo projeto coletivo maior, né, além de nós, o nosso pessoal, o primeiro coletivo maior é a humanidade. A gente está conectado enquanto seres humanos. Então a gente tem um banco de dados de dores, de traumas, de vivências, né, de consciência coletiva que está aí disponível para todo mundo. A gente não está impactado só pelas dores dos medos que a gente viveu nessa vida. Não, o nosso medo é ancestral. O nosso medo é de toda a vivência humana. A gente tem um lugar no nosso cérebro que chama amígdala, não é a amígdala do pescoço, é a amígdala da cabeça, que ela guarda os nossos instintos mais primitivos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de rejeição, a gente acessa um lugar de dentro da nossa amígdala, dessa informação ancestral, que é: se eu for rejeitado de uma comunidade, eu vou morrer. E por isso é tão difícil a gente começar a se posicionar contra, né, as pessoas, por causa desse medo de ser rejeitado. É como se a gente experimentasse uma morte, né, se expondo a uma situação onde você pode ser rejeitado. Por isso que às vezes não faz sentido, né, a gente não vai morrer agora, mas a gente vivencia como se, porque esse é um banco de dados coletivo, né, da humanidade. Todos nós temos acesso a isso. Tanto por bom quanto por ruim, tá, que a gente tô trazendo no lugar da sombra, mas é óbvio que todas as coisas boas que foram construídas dentro da humanidade também estão nesse banco de dados do inconsciente coletivo, né. A noção de que você e eu criamos nossos selfies separados, né, o nosso eu separado, isolado, é uma ilusão. A gente participa, né, nós penetramos no vasto reservatório humano de informação, essas informações arquetípicas, do que significa uma mãe, do que significa proteção, eh do que significa a dor, por que, né, dos medos. Isso é um processo coletivo, tá, das nossas inspirações, impulsos, dos mitos que existem da nossa na nossa cultura e no nosso processo de evolução. Cada momento histórico coloca esses mitos de uma forma, basicamente está todo mundo tentando explicar as mesmas coisas, com linguagens diferentes. Essa inconsciência compartilhada é onde também reside a nossa sombra. Quando se trata da sombra coletiva, todos nós lutamos para sair dela, e a sociedade quase sempre toma rumos que a gente não gosta, né.
Então, o primeiro nível coletivo que nós participamos é o da família, e aí a gente tem processos normalmente kármicos ali, muito estruturados dentro do nosso quadro familiar, porque a gente vem por sintonia, né? Que aí a gente ainda consegue entender um pouco mais diretamente, né? Optar por romper com alguns papéis que já não nos servem mais. Às vezes não é que seja fácil, mas já é um pouco mais claro para nós, né? Mas a sociedade é um nível mais complexo, né? Mesmo que você queira escolher ser um pacifista em tempo de guerra, isso não exclui a gente automaticamente da sombra coletiva, né? Onde a guerra e o ódio nasceu desse do preconceito, do ressentimento, do nacionalismo, né? Do eu tenho que eh, lutar pelas minhas terras, pelo meu país, porque o meu país é melhor que o seu. Isso é sombra coletiva gritando, tá? É necessário ir muito mais fundo em relação à sociedade, né, para romper com essa divisão mais profunda dentro do nosso ser, tá? Não na sociedade. Sempre vai ser dentro de nós. Porque nós é sua identidade tanto quanto o seu eu. Nós influenciamos uns aos outros de maneira direta ou indireta, né? A gente até pode romper com essa divisão criada pela sociedade, mas a gente não vai poder romper com a humanidade. A gente só vai romper com a humanidade quando a gente conseguir evoluir o suficiente para tomar outra forma, né? Vamos pôr assim. Então, tem um experimento de Stanford que fala sobre um estudo experimental que os psicólogos fizeram remontando uma prisão. E pegaram alunos, bons alunos, pessoas boas, legais, estudiosas, galera, e dividiu num grupo de prisioneiro e num grupo como fala, de policiais, de guardas ali. E, impressionantemente, esse experimento precisou ser interrompido antes do tempo, porque a coisa fugiu do controle. As pessoas acreditavam naquele papel, começaram a ser pressionadas por aquele ambiente, e a sombra, aquela dor que já estava ali coletiva, dentro daquele ambiente desfavorável, rapidamente veio à tona. E não é porque eram pessoas necessariamente ruins, não, mas elas estavam inconscientes e permitiram que essa sombra atravessasse elas, e isso foi tomando proporções eh, inimagináveis. Mas assim, principalmente, o que que acontece? Quando a nossa sombra emerge, se a gente estiver inconsciente, se a gente não estiver nesse processo de olhar para si mesmo, né, para os nossos padrões, é quando você tem um anonimato, quando você é só mais um rosto na multidão. Então, assim, como eu não posso ser reconhecido, eu assumo esse lugar inconsciente coletivo, essa dor, dentro dessa condição desfavorável, eu permito, eu baixo a minha guarda e essa parte manifesta, né? Ou aquilo que estava ali reprimido tem um momentinho ali do meu descuido e explode para fora de mim. Quando as pessoas despertam desse mau comportamento, parecem desnorteadas e confusas. E aí, aquilo que eles fizeram, né, parece que até um sonho, embora a pessoa tenha participado ativamente. Isso eu falo muito nos meus atendimentos, quando a gente tem, né, quando as pessoas têm um conflito muito direto com alguém que é importante, que eles não conseguem desfazer esse vínculo, essa pessoa ela não está consciente desse processo. A maioria das vezes, quando se vê alguém assim, mas parece que de repente a pessoa surta e daqui a pouco parece que nada aconteceu, ela finge que nada aconteceu. Não é que ela finge que nada aconteceu, ela não percebe. Ela não tá, a consciência dela não tá fazendo, ela tá dividida e ela não tá fazendo a ponte. Ela não tem clareza dessa oscilação dela, porque ela fica entorpecida mesmo. É uma coisa tão abrupta, tão dividida, que ela não consegue compreender. Se a gente observar nós mesmos, a gente vai se perceber fazendo esses movimentos também de tempo em tempo em algum aspecto da nossa vida. Tá? Não necessariamente em uma violência, por exemplo, mas em algum outro aspecto que seja um desafio maior para cada um. Deixa eu pensar num exemplo prático aqui em relação a um vício, por exemplo. Eu vou falar assim, por exemplo, eu fumei por muito tempo na vida. Então você vai, você para, você volta de fumar e você não percebe o quanto aquilo te afeta. Entende assim? E quando para, é como se você já não conseguisse lembrar, você deixou aquilo te dominar, sei lá, um comportamento, um impulso ali daquele momento de usar uma droga,
E aí quando passa aquele efeito, até você tem uma pequena dor na consciência, você tem às vezes um momento ali de percepção que você caiu num lugar da sua repressão, daquele lugar interno, né, que a gente está negando, mas não é com clareza. Você não sente aquela você sente, mas não é a mesma coisa, assim, você não tem essa ponte, tipo: "Onde é que eu fui? Por que que eu fui? Onde que eu voltei?". E aí você fica meio assim: "E o que que aconteceu?". Sei lá, bebeu demais um dia, ficou muito louco, fez um monte de merda. No outro dia você até bate uma ressaca, mas não é como se você tivesse clareza, é como se fosse uma outra pessoa. A gente assume meio que uma outra personalidade, e é de fato uma outra personalidade, que é a personalidade que está reprimida. Faz sentido? Aquela filósofa alemã, né, que escreveu muito sobre o nazismo, ela fala isso, que a gente imaginava os nazistas como pessoas ruins e eram pessoas normais, donas de casa, operários. Exatamente. E aí, assim, aquilo vai levando e dominando a pessoa, tanto que ela não tá enxergando mesmo, porque não está sendo trabalhado dentro da consciência, ela está vulnerável ao ponto de ir com o efeito manada, de ir com o inconsciente coletivo. Porque todo mundo tem um processo inconsciente dentro de si, que é por onde essa energia vai te carregar. Se não tiver um processo inconsciente dentro de mim, se esse não for um processo inconsciente dentro de mim, eu vou conseguir perceber, e mesmo que eu participe, eu já vou começar a entender esse processo. E aí me retirando e rompendo com ele aos poucos. Porque não é para ser uma culpa, uma condenação. Olha, é um processo que vem sendo alimentado gerações, 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 né, um tempo muito longo, é o tempo de desenvolvimento da humanidade. Então não tem como eu me culpar ou culpar ninguém. É o processo que a gente construiu com as nossas próprias mães, enquanto seres humanos. A escravidão, né, Mari? Por exemplo. E aí eu acho, interessante, porque às vezes a gente se coloca no lugar da separação também, que a gente quando se reconhece em grupos de uma forma sei lá, feminista, machista, esquerdista, direitista, enfim, não importa, grupos onde eu vejo só um lado. E a gente fica imaginando que eu nunca participei do outro lado, né, eu não lembro de todas as minhas vidas, eu não lembro de tudo que eu contribuí aqui nessa existência, então, agora eu sou mulher e os homens fazem essa coisa ruim comigo. Provavelmente eu não nasci só mulher todas as encarnações, né. Possivelmente eu não fui tão né, sei lá, em tempos em que a opressão e o machismo era muito mais enraizado, se eu nasci como homem, provavelmente eu fiz parte do processo, muito provável. Então a gente vai esquecendo, né, quando a gente entra na ideia de separação, de grupos, de defender um aspecto ou outro, e aí eu não estou falando que a gente não deva lutar pelos direitos, tá, para que tá bom, não é porque eu fui ruim no outro lado que eu mereço sofrer como mulher agora, a gente tem que regular isso, mas também não dá para eu condenar o outro, ele está lá no processo de aprendizado dele. Hoje eu que estou falando muito, né, mas não precisa nem na Uhum, outra vida, uhum. né, eu que lido muito com essas questões, eu fico vendo, assim, que o machismo e o feminismo, a mulher também, quando tem uma chance de se impor numa relação financeiramente, de alguma forma, ela adota os mesmos padrões que o homem adota. É Exatamente. impressionante. É, E é verdade, se a gente observar de é. pertinho na nossa vida, a gente não precisa ir para outra vida, a gente consegue ver a gente transitando dentro desse mesmo papel de uma relação para outra. Em uma relação eu fui abusada, na outra eu fui abusiva, entende? Tipo assim, mas quando a gente é abusado, entre aspas, a gente também está sendo abusivo, tá? É assim, se tá desequilibrado para os 2 lados. Mas é isso, a gente oscila entre esses papéis. A gente vivencia os 2 lados, por aprendizado. Quando as pessoas, despertam de um comportamento, percebem, beleza, bom. Então, mas aí pesquisadores de Harvard também mapearam, né, 51 ligações essenciais com familiares, amigos e colegas de trabalho, e a primeira descoberta foi que quando uma pessoa ganha peso, né, os familiares mais próximos têm 50% de chances de se comportarem da mesma forma, de fumar, adoecer, qualquer comportamento negativo. Mas lembrando que o inverso também é verdadeiro.
tá. Quando então a gente se aproxima, a gente manifesta hábitos mais saudáveis, se conecta com pessoas na direção daquilo que a gente quer, isso também vai nos influenciar e vai facilitar esse processo. Aqui é o que a gente poderia chamar espiritualmente de uma egrégora. Então, se eu me associo a uma egrégora, uma estrutura energética que está indo para a direção do caminho da consciência, da luz e do amor, vai facilitar, né? Porque a gente um vai influenciando e vai carregando, entre aspas, o outro, facilitando o processo. E a espiral para baixo também é a mesma coisa. Se a gente se associa com a egrégora negativa, ela também vai nos influenciar dessa forma. Então, a sombra, portanto, é um projeto compartilhado. Tudo que você precisa é a habilidade de permanecer inconsciente para continuar alimentando, né? A gente vai ver aí muitos, é o que a gente falou, assim, ó, são feministas que estão acreditando que está fazendo algo muito bom, mas na verdade estão num lugar de superioridade, achando que o homem é inferior. O homem é a mesma coisa, tá? Aí, no lugar do machismo, pensando que é superior, que está fazendo o melhor e o bem, né, que deveria ser homenageado por isso, mas ainda assim está alimentando a guerra, o conflito, a separação, a inferioridade, superioridade dentro de si com os outros. Então, e as pessoas acreditam mesmo que elas estão fazendo uma boa coisa. Em algum nível é bom, em outro nível desajustado, tá? A gente precisa observar muito a intenção. Quando a gente fala, né, assim, como a gente fez um curso voltado para radiestesia, para trabalho energético, aqui a gente sempre vai olhar muito o processo da intenção. Então tá, eu estou fazendo isso, tenho um resultado bom, sei lá, estou lutando pelo bem da natureza, estou preservando, estou plantando, mas dentro de mim estou alimentando a condenação pelo outro, por quem não faz, por quem não sabe, porque aquelas pessoas deviam morrer porque elas não estão cuidando do planeta. Eu também estou destruindo, porque aí eu estou participando do outro lado também. Você entende que os extremos se tocam? Né, essa minha condenação vai levar alimento mental e emocional para continuar manifestando aquilo que eu estou condenando. Desse ponto de vista que você está falando, advogado é a espécie mais evoluída do planeta, porque está sempre na luta. Não, mas Um aí tá certo, o outro tem que estar errado. equilibrar as coisas é diferente desse lugar de falar assim. Porque precisa, tá? Tem pessoas que precisam ser defendidas. Elas não saberiam fazer isso por elas mesmas. E realmente está acontecendo um desequilíbrio ali naquela questão. Então, eu preciso de alguém para mediar. Então, nesse aspecto, segundo uma consciência mais ampla, que não é a individual de quem está ali, né, envolvido no problema, é olhando de fora, o que é mais justo? Isso é um lugar de mediação, isso não é ruim. É óbvio que para ser mais justo, alguém vai ter que reconhecer um erro. Mas o erro não é uma condenação. A gente vai, é isso que eu falo, não, você vai ter consequências desse erro, mas isso não pode ser uma condenação eterna para aquele ser. Ele pode aprender através daquilo, vai quitar as contas com a justiça com aquela pessoa que ela foi, entre aspas, injusta, mas isso não quer dizer que ele vai ser, sei lá, vai ser sempre entendeu? Vai ser sempre um criminoso, vai ser sempre uma pessoa ruim porque ele fez uma coisa ruim, é essa a diferença, tá? Não é que a gente não vai ter certo e errado nesses lugares não. Isso não pode ser fechado, não pode ser um quadrado, isso não pode ser um julgamento preto no branco. A gente tem que entender que a gente está avaliando um acontecimento e não o ser como um todo. Aqui a gente está falando porque a gente condena o ser como um todo. Eu quero excluir aquela pessoa do mundo. Ele está errado e está errado para sempre. E nunca, é como se a gente nunca tivesse dentro da minha mente a possibilidade de ressurreição. Agora, o papel do advogado, da justiça, ela é fundamental para equilibrar, para a gente começar, porque se a gente deixar só por conta daquelas pessoas ali, elas não vão conseguir se regular. Então precisa de um auxílio, né? E aí a gente entra nas egrégoras de apoio uns aos outros. Mas não é por isso que você precisa desejar o mal do outro lado, né? Que ele perca não é necessariamente um mal, talvez seja o maior aprendizado da vida dele. As experiências da infância geram inúmeros lembretes posteriores, como isso é bom, como isso é mal, isso é divino, isso é diabólico, né? Então, essa doutrinação é a maneira como todas as sociedades são estruturadas, né? Não só a nossa.
Então, o inconsciente coletivo, ela é a biblioteca da mente, é um depósito de toda a experiência passada da qual a gente pode lançar mão agora, no presente. Então, quando a gente fala aí desse banco de dados da humanidade, é quase como se fossem os registros acásticos, né, da nossa humanidade. Então, tudo que aconteceu dentro da história tem um registro energético e ele fica aí nesse campo. Odiar um inimigo, ontem eram os comunistas, hoje são os terroristas, não é uma falha na natureza humana. Você e eu herdamos o sentimento de hostilidade. Ele vem da sombra, cujo conteúdo é de construção humana. Então, esse sentimento, em algum momento, foi condenado, e a gente reprimiu, e ele nos dominou. Então, a gente vai ter um impulso destrutivo e o construtivo. E isso é a parte da dualidade também. Só que a gente pode pender mais para um lado do que para o outro, né? A destruição faz parte do renascimento, mas precisa ser direcionado de forma consciente, né? Essa nossa agressividade pode ser usada para criar as barreiras de dentro da nossa mente que está separando nós dos outros, por exemplo. Então, a estrutura base da sombra é eles versus nós, né? A sombra estipula o modelo você contra mim. Eles querem nos ferir e levar o que temos de valor. Ao contrário de nós, eles não são totalmente humanos. Nós temos o direito de lutar com eles, até mesmo de destruí-los. Esse modelo invisível que modela a mente, não de um, mas de muitas pessoas, e sobrevive por incontáveis gerações, né? Essa é a essência do arquétipo da sombra. Entende? Então, quando a gente fala, por exemplo, lá no nazismo, quando a gente fala lá, sei lá, a pessoa que está lutando pelo direito da mulher e Jesus amado, sou mulher, fica parecendo, fica feio, né? Fica parecendo ruim, mas acho que vocês estão entendendo. Acho que a gente tem que realmente lutar por alguns direitos, mas isso não quer dizer que a gente seja superior. Todo mundo é igual, né? Não tem que, sei lá, porque isso tem vindo de uma forma muito forte para nós, né? Todo homem, é ruim, porque homem é isso, homem é aquilo, e a gente coloca eles num lugar inferior, como se não fizessem tanta parte da realidade quanto nós, como se não fossem tão essenciais quanto nós, né? Isso também a gente faz com os bichos, com a natureza. Você não tem um corpo físico à parte, seu corpo participa de um projeto coletivo, de um processo que nunca acaba, né? Então, a era da sombra, ela pode chegar ao fim quando a gente escolhe a união em lugar da separação. Não quer dizer que não vão haver diferenças, que não tem conteúdo ali do nosso inconsciente que vai precisar ser processado. A gente só não precisa condenar e projetar isso em conflito e no outro. Tá? Então, a união é pender ao lado da evolução ao invés do lado da destruição. Assim como a eletricidade, a vida não tem essência a menos que as pessoas enviem correntes umas às outras. E quando você entender isso, a primeira coisa que perceberá é que ter uma sombra é normal. Tem uma parte que eu não conheço, que eu não tenho acesso, faz parte do aprendizado para eu conseguir evoluir. A sombra é um impulso de separação, né? E o impulso divino é a busca pela união. Então a Ô, ideia é, Mari, né? Oi. Então, ó, a sombra ela é o impulso de separação, mas o impulso divino é a busca pela união. Para experimentar essa realidade, a gente precisou se dividir. Para curar a nossa dor essencial, que é essa ideia de separação, essa ilusão da separação, a gente vai buscar cessar esse conflito e em busca, né, dessa união com Deus, que significa uma união comigo mesmo e uma união com todos os seres, com a vida e com todas as minhas partes internas. Começando por dentro, que é mais fácil. Não sei se é mais fácil, não, mas é mais efetivo. O universo visível nos deu o pano de fundo de nossa evolução e o domínio invisível nos deu a alma. Né? Os dois caminham de mão dadas. Na verdade, são uma coisa só. Qualquer mudança que você faça no nível da alma também gera uma modificação no mundo externo, que é um espelho da nossa alma. Então, aqui estão os principais ingredientes que a gente usa na construção da sombra coletiva. Primeiro, é o segredo. Então, nós aprendemos a não revelar nossos impulsos e desejos mais básicos. Então, ali, a nossa inveja, nosso impulso sexual, que começa ali logo, né, na nossa primeira infância, e aí é reprimido, é condenado. Qualquer aspecto, né, da nossa personalidade que dentro da nossa família, ou do ambiente onde a gente cresceu, não era bem visto, isso precisa ser escondido, se torna um segredo.
A partir desse esconder algo, fechar algo dentro de mim, vem um sentimento de culpa e vergonha, né, uma vez que o impulso e desejo básico estavam ocultos, dava uma sensação ruim, dá uma angústia, dá um desconforto, eu não sei como lidar, isso está aqui, eu não tenho como, tirar isso de mim, porque faz parte do ser humano, mas eu não posso olhar para isso e tenho que esconder, isso me gera uma sensação ruim, uma culpa e uma vergonha. É, mas é basicamente isso. Então a gente é moldado, né, pelo ambiente ali, é que não vem por acaso, mas é um processo de aprendizado. É difícil, né, mas estamos aqui tentando elaborar isso. Então aí depois, né, primeiro o segredo, eu escondo algo dos meus impulsos básicos, dos meus desejos, das minhas das questões mais básicas, né, dos meus instintos, da minha agressividade. E aí por esconder isso eu sinto culpa e vergonha, me traz um desconforto, a partir desse momento qualquer coisa que desse essa sensação ruim, se torna errada. Então, isso não pode, é feio, é indesejado, reprimo, sinto culpa e vergonha, tá errado. Então, depois que eu julguei algo como bom ou ruim, o que que eu vou fazer? Vou culpar os outros. Queríamos saber quem era responsável pela dor que sentimos. Tipo assim, se eu tô fazendo o que me falaram, que estava errado, então eu não posso sentir isso, então eu tenho que esconder. E ainda assim tá ruim, alguém tem culpa, né? Então vamos procurar alguém para poder colocar essa culpa. Bem-vindos, a gente faz isso com pai e com mãe, né? A primeira coisa a gente vai fazer isso com pai e com mãe, tá? Por isso que a gente fala da criança interior, lá desde o início, não tem como a gente fugir ela, e a gente precisa tirar nosso pai e nossa mãe desse papel. Eles estavam ali só exercendo o papel fundamental deles, né? Do jeito que podiam. E aí, depois de culpar os outros, a gente vai projetar. Um bode expiatório conveniente é elaborado, podendo ser um inimigo odiado ou uma força demoníaca invisível. A gente vai falar que é alguém que está me induzindo, que é, sei lá, o demônio que veio falar no meu ouvido, qualquer coisa para projetar, porque eu não dou conta, então, como eu não dou conta de lidar com os meus impulsos e com o desconforto que ele causa, e aí lembrando que no campo espiritual a gente realmente cria isso, vocês lembram lá da aula da manifestação? Que emoção desequilibrada com pensamento desequilibrado, vai gerar ao longo do tempo os nossos demoninhos que a gente vai manifestando no nosso campo astral, vão se tornar nossos vampiros, nossos obsessores. Então, isso aqui a gente está falando de uma maneira lógica, racional dentro da psique, mas isso também está acontecendo no campo astral, tá? Então a gente cria isso. É como se essa sombra coletiva, ela é uma entidade mesmo, coletiva, que está aí há uma vida, como se fosse uma nuvem que paira sobre a humanidade e que tem uma força por si só. Ao longo do tempo foi alimentada por tantas pessoas que ela quase que como que criou fala, quase que autossuficiente, assim, não é autossuficiente a palavra, não me fugiu. Então, depois de culpar os outros, a gente projeta, depois da projeção vem a separação. Fizemos de tudo que podíamos para arrancar essa força demoníaca para fora de nós. Os inimigos eram os outros, contra quem era preciso se resguardar e com quem tínhamos que lutar. É muito difícil a gente sair desse instinto aqui, tá? A gente está aqui falando de sair do instinto de luta ou fuga. E a nossa principal e nosso principal impulso animal é o da sobrevivência. A gente vai querer matar para sobreviver. O que a gente está falando a um nível de evolução espiritual é o contrário, é fazer o caminho de ressignificar isso lá na nossa amígdala cerebral, lá no nosso projeto coletivo inconsciente, né. Aí depois vem a separação, a gente coloca o outro nesse lugar. E por último, o conflito. A projeção não consegue afastar a dor permanentemente, portanto, resulta num estado constante de guerra do interior versus o exterior, onde eles contra nós. Como você pode ver, a sombra ainda está sendo fomentada porque somos mestres com todos esses ingredientes de projeção, de culpa, de condenação, de vergonha, né, de repressão. Embora o resultado seja a guerra e a violência,
A gente ainda é viciado. Eu acho que eu já, não sei se eu já recomendei para vocês, tem um documentário que chama Quem Somos Nós, e lá tem eu acho que talvez eu tenha passado um pedacinho dessa aula, não tenho certeza. Que mostra como funciona no nosso corpo os nossos vícios emocionais. A vergonha, por exemplo, e a culpa, ela tem uma descarga de certos neurotransmissores, não vou saber especificar para vocês quais, mas é sempre uma descarga daqueles específica. E as nossas células vão se acostumando e vão criando cada vez mais receptores para aquela substância. Quanto mais receptores a gente tem daquela substância, mais precisamos daquilo para ter a mesma sensação. Nosso corpo se vicia nas nossas emoções, inclusive na culpa e na vergonha, tá? Que aí é a base da criação da nossa sombra. Então, a sombra é uma região da psique, nada que exista ali está além do nosso poder de dissolução. Em vez de permitir que a sombra nos vitime, nós precisamos assumir o controle e recuperar nossas verdadeiras funções como criadores. Aqui é como falar que a gente tem lá espírito, a gente fala lá, assim, corpo físico, corpo energético, corpo astral, corpo mental, o mental superior, o búdico e o átmico. O búdico, o átmico, o mental superior estão a nível de espírito. Os quatro físicos estão a nível de alma, que é aqui dessa manifestação física. É como se a gente estivesse deixando o nosso mental, lógico, racional, dessa estrutura inconsciente, conduzir a nossa vida ao invés de ser o nosso espírito, a nossa tríade superior, a nossa consciência, a conduzi-la. A gente está sendo conduzido pela matéria ao invés de ser conduzido pelo espírito. Então, a saída, em resumo, a dualidade está onde você está, a sombra o cercou como uma névoa de ilusão, seu cérebro está dividido, é a primeira e mais danosa ilusão. A nossa separação interna é a pior guerra que existe. Tá? Então, vamos ver como a sombra funciona na vida cotidiana. Como tudo na vida, criar uma sombra é um processo, então desfazer também vai ser, tá? Ninguém procura aumentar o poder da sombra, mas todos nós fazemos isso. A sombra aumenta sempre que você recorre ao seguinte: manter segredos de você mesmo ou dos outros, uma vida secreta da sombra material para evoluir. Às vezes a gente não quer se expor para os outros, não tem problema, tá tudo bem, desde que você esteja consciente pelo menos de si mesmo. Pelo menos você não minta para você mesmo, né? Fomentar culpa e vergonha, todos nós somos falíveis, não há ninguém perfeito, é trabalho também, tá? De ressignificação dessa estrutura mental, metacognição, contrapor os pensamentos quando a culpa e quando a vergonha vem. Mas se você se sentir envergonhado de seus erros e culpado por suas imperfeições, a sombra ganha poder. Por quê? Somos humanos. Quando a gente se coloca num lugar de condenação, a gente está falando, está separando e colocando a gente num lugar errado, numa caixinha, tá? Ser injusto com você mesmo e com os outros, lembrando? Eu estava falando isso hoje, né? Eu acho muito mais terrível ser injusto com os outros, mas ser injusto com nós mesmos é tão danoso quanto. Por quê? Né? Eu e você somos humanos iguais. Uma compaixão que não inclui nós mesmos, ela está incompleta. Sim, né? Eu e você também somos filhos de Deus. O julgamento é né, ser injusto com você. Se você não consegue encontrar um meio de liberar sua culpa e vergonha, é muito fácil concluir que você e os outros as merecem. O julgamento é a culpa usando uma máscara para disfarçar a sua dor. Precisar de alguém para culpar, né? Condenar o outro, eu estou nessa situação por causa dessa pessoa, estou sofrendo porque fulano fez isso comigo, tá difícil para mim porque esse clano não colabora. Então, tudo isso fomenta essa dor. Então, fazendo o caminho de volta. O fato básico é, você e eu, nós ingressamos em todo esse processo por vontade própria, escolhemos, fazendo simples escolhas. Um dia eu escolho esconder uma coisa, um dia eu escolho fingir outra, eu ignoro uma, por não saber como lidar, também não é, lembrando, né, a culpa não serve para nada. Sendo assim, para a gente sair desse lugar, a gente vai ter que fazer o caminho de volta. Primeiro passo, parar de projetar.
Todos usam a projeção como uma defesa para evitar olhar para dentro de si mesmo. Tentamos, assim, ignorar as próprias fraquezas e projetá-las nos outros. Toda vez que você perceber a sua mente condenando alguém, para um minutinho e começa e volta para dentro, fala: "Opa, espera aí, o que que tem a mim aqui que corresponde a isso?". Tentamos, assim, ignorar as nossas próprias fraquezas, para evitar a sensação de que nós não somos bons bastantes. Percebam que essa é uma defesa inconsciente, né. O molde da projeção é a seguinte afirmação: "Não posso admitir o que sinto, então imagino que você sinta". Quando a gente cria na nossa mente: "Ah, mas eu acho que ele está fazendo isso, mas eu tenho certeza que ele estava pensando aquilo outro", esse já é um conteúdo nosso. Só da gente conseguir reconhecer, isso passou primeiro pela nossa mente, tá. Então tem alguma coisa de correspondência aqui dentro de mim. Nós somos sensíveis à dor do outro, né, a gente é sensível às energias que estão ao nosso redor, mas a gente só reconhece, né, só reconhece o que a gente conhece. Se fosse um desconhecido, ia passar, como nem conheço, não sei o que significa, né, então não conseguiria, entender aquilo, reconhecer aquilo. Você está projetando? Aqui estão as formas típicas que a projeção pode assumir. Superioridade, eu sei que sou melhor que você, você deveria ver e reconhecer isso. Nem sempre é tão explícito assim, né, tem algumas pessoas que são. Às vezes a coisa vai mais disfarçada, no tipo: "Eu sei que eu estou falando, eu tenho mais experiência que você", e não necessariamente a experiência vai dar, às vezes sim, né, mas nem sempre a experiência de um vai servir para o outro. Injustiça, é uma injustiça que essas coisas ruins aconteçam comigo ou eu não mereço isso. Ai gente, já entrei nesse lugar tantas vezes. Por que que isso tá acontecendo? Quando a gente tá lá naquele lugar da vítima, né, quando você tá na dor que você não enxerga nada além da dor, você fala assim: "Isso não é justo, por que que isso tá acontecendo comigo? Não é possível que essa eu fui tão bom pra ele, que ele tá sendo tão ruim pra mim". Arrogância, tenho orgulho demais para me incomodar com você, até sua presença me irrita. Hum, Tô reconhecendo aí. Defensiva, você está me atacando, então não estou ouvindo, ou te ignoro. Culpar os outros, eu não fiz nada, é tudo culpa sua. Idealizar os outros também é uma forma, né, da gente projetar. Meu pai era como um deus quando eu era pequeno, minha mãe era a melhor mãe do mundo. O homem com quem eu me casar será o meu herói, só pra gente lembrar que aqui não é só coisa ruim que a gente projeta a ilusão de um lugar bom, mas é um lugar que não é real. A gente tira a humanidade dos outros e projeta algo ilusório e a gente nunca vai alcançar esse ideal, né. Ô Mari, aqui Oi. dá para vamos fazer um exercício para a próxima aula, eu deixar Hum, aqui para todos, é o seguinte: como é que a gente consegue entrar na cabeça dos outros, e aqui tu explica um pouco, mas eu mesmo assim ainda acho difícil. E hum, como é que alguém da esquerda consegue se manter na esquerda vendo um monte de problema? Será que aí eu fico pensando assim: "Ah, será que eu que não vejo problema?". Opção um. Opção 2, eles todos estão certos e eu que estou errado, porque eu não estou vendo o lado que eles hum, estão olhando. Sabe assim, umas coisa louca? É isso que eu sim. estou pensando agora. Eu acho que é mais ou menos tudo isso que você falou misturado. Assim, eles estão cegos por algum aspecto e você está cego para outro. Quando a gente assume um Sim, sim. lado, a gente não está vendo todas as partes. Tem, tipo assim, tem coisas que é falado nesse processo, né, nesse quadro político de esquerda, que são verdades, assim como tem as questões da direita, que também são verdades. Tem coisa ruim de um lado, tem coisa ruim do outro. É basicamente a mesma estrutura, só que vocês enxergam os pontos opostos. Eu vejo só o bom em mim e só o ruim em você. E o contrário verdadeiro também, né. Na direita fala: "Só o bom é o que eu vejo daqui, e só o ruim que eu vejo daí". Se a gente Eu trouxe a conseguisse política por eu trouxe a política porque eu acho que é mais fácil até de entender essa questão não, ela do é ótimo, é um ótimo exemplo, principalmente no que a gente vivencia hoje, né, é uma polaridade é muito polarizada a política no nosso país, então, assim, a gente vê exatamente essa repartição, tem um restinho ali que fica no centro, né, mas assim, massa é polarizada. E aí o que eu vejo é a projeção daquilo que eu estou negando, que aí eu condeno no outro.
E vice-versa. É a mesma coisa, é para os 2 lados. A gente tá cego também. Se aquele lugar me incomoda, se aquele lugar toca, me fere e eu condeno, é alguma coisa que eu tô reprimindo. O quê? Aí a gente precisa dar dar uma cavocadinha assim. Bateu, doeu, toma que o filho é teu. Pega e carrega. Aham. Uma forma da gente fomentar a ação. Já tô quase, vou parar daqui a pouco, vou só terminar essa parte, tá? Culpar os outros, eu não fiz nada, idealizar os outros, do preconceito, ele é um deles e você sabe como eles são. É, mesmo, então, na política a gente entra nisso, entende? É um preconceito. Eu não conheço a pessoa como um todo, ela tá polarizada. Enfim, normalmente eles assumem esse papel coletivo mesmo. A gente vai reconhecer muito extremo. E é difícil lidar com extremos, né? Assim, a gente tem que trabalhar dentro, internamente, uma aceitação muito profunda para aquilo não se tornar uma repulsa pelo outro. Aí depois a gente tem ciúme, né, você está pensando em me trair, eu posso ver isso. O ciúme, gente, ele não vem só do que às vezes eu me traio e tenho medo que o outro também me traia. Às vezes eu estou no impulso, tenho um impulso inconsciente de desejo de outras pessoas e entre aspas, né, de traição, e aí condeno o outro. Às vezes é só minha insegurança, não quer dizer que o outro está pensando, né, assim, se o outro tá falando isso é porque ele tá fazendo necessariamente não, mas ele tem alguma questão em relação a isso. Depois vem a paranoia, eles querem me pegar, ou eu vejo a conspiração que ninguém mais vê, aqui a gente entra num extremo de uma divisão que, por exemplo, pode ser um processo já de doença de quebra da consciência tão profunda que leva a pessoa a uma esquizofrenia. Ela enxerga aspectos de uma realidade e ela não consegue fazer a ponte entre esses aspectos que ela está enxergando. Existe essa sombra coletiva, existe uma perseguição nesse lugar inconsciente, mas ela não é maior do que nós e ela é uma ilusão, é uma estrutura criada pela humanidade. Ela não é a verdade, o que a gente precisa é dissolvê-la e não acreditar e entrar nessa paranoia. Mas é como se isso de alguma forma existisse num campo astral, energético, espiritual, e ela acessa aquilo e não consegue entender onde ela está. E aí ela quebra a ponte com a realidade. Eu com outras vidas, tá? Que pode ser realidades paralelas, futuras representação futura, é um pouco mais complexo, né, do que só isso. Sempre que um desses comportamentos surgir, há um sentimento oculto na sombra que você não consegue encarar. Aqui estão alguns exemplos. A gente tem que horas são? Quer deixar a gente voltar nesse lugar na aula que vem? Que eu acho que ele é tão legal, pra gente estar mais descansado?